Então, queridos irmãos, que Jesus nos envolva em sua serena paz para mais uma noite abençoada de estudos. E este mês aqui nós vamos falar dos caminhos. Quais os caminhos? Nós estamos falando tanto do evangelho, do amor, da caridade, né? Mas quais são os caminhos que nós estamos seguindo? Nós já sabemos que existem dois caminhos, não é verdade? Aliás, são inúmeros caminhos. Mas de um lado, de um caminho, tem o amor que nós trabalhamos lá com Jesus em abril, a felicidade que a gente sabe que não é deste mundo, mas dá para ser tão feliz quanto se possa, né? Falamos muito da importância de fazer o bem, que isso nos traz uma grande felicidade, de ser um homem de bem, né? Isso também nos fortalece muito. E da última vez nós vimos que para ser um homem de bem, nós precisamos fazer a caridade. O Jorge nos trouxe a caridade moral e a caridade espiritual a semana passada. E sabemos que tem um outro caminho, né? São vários outros caminhos que nos levam ao desamor, que é o oposto aqui do amor, à infelicidade, que é o oposto da felicidade que buscamos. Podemos optar em fazer o bem ou não fazer o bem, não ser um homem de bem, continuar insistindo nas nossas más tendências e também não fazer a caridade. Nós já sabemos que o amor traz a felicidade. Fazer o bem, como diz Leon Denis, nos faz jorrar de dentro de nós eflúvios de luz que nos transformam no homem de bem. E quanto mais caridade eu faço, mais dentro dessa felicidade eu me coloco. Então, eu coloquei aqui duas estradas, mas a gente sabe que os caminhos são diversos. E falando em caminhos diversos, nós estamos estudando no nosso grupo de estudos na quinta-feira, a filosofia espírita de, de Miramês, né? Eles estudam todos as questões do Livro dos Espíritos, e Miramês comenta através de João Nunes Maia, né? Então, nesse volume 3 que nós estamos estudando, tem lá um texto, Caminhos dos Espíritos. Ele traz a questão 121 do Livro dos Espíritos. Eu trouxe 3 parágrafos. Ele fala assim, ó: os caminhos, o que os espíritos falam para a gente sobre os nossos caminhos, né? Os caminhos do espírito são muitos, em todas as direções que a vontade de Deus determinou. Entretanto, o peso é o mesmo para cada criatura. Todos nós temos o mesmo peso na escolha do nosso caminho. Aquele que trilha caminhos incompatíveis com o bem, né, que estão ali naquela trilha que a gente falou, de não fazer o bem, de não fazer, o faz somente pela ignorância, quer dizer, o faz pela falta de conhecimento do Evangelho. E desde quando conhece a verdade do Evangelho, se liberta do que chamamos de erro. Então, o que a gente faz aqui nada mais é do que estar estudando o Evangelho e buscando trazê-lo um pouquinho para a nossa vida. Outro parágrafo fala assim, ó: o caminho escolhido pela alma, quer dizer, para quem está agora encarnado como alma, é certamente compatível com o seu despertamento espiritual. Então, o que você está escolhendo hoje é o pouco de conhecimento que você já buscou. Como saber escolher sem entender os objetivos da própria vida? Então, se eu não busco estudar, por exemplo, nós aqui, que acreditamos nos princípios da doutrina espírita, acreditamos na existência da alma após a morte, acreditamos em Deus como um Pai só, acreditamos que existem muitas moradas na casa do Pai, que de acordo com a nossa evolução nós vamos para lá, acreditamos na reencarnação. Como nós vamos entender esse objetivo? Entenderam? Se a alma nasce, como já sabemos, simples e ignorante, e no dizer do livro dos Espíritos, somente busca a princípio as coisas mais fáceis, como ocorre com as crianças, a gente quer os caminhos mais fáceis, os caminhos mais gostosos, né? Sendo que essas facilidades são ilusórias, as estradas largas, as mais fáceis, as prazerosas, estão cheias de contradições, de onde advém o quê? As nossas perturbações. Eu corro tanto para ter dinheiro,
e aí vem a perturbação. Eu corro tanto atrás da riqueza, da ganância, eu esqueço o meu lado espiritual. Então ele fala, todo aprendizado surge de inúmeras experiências em todos os campos da vida. Então, é de acordo com as nossas experiências, é de acordo com a busca do nosso conhecimento que a gente vai trilhando os nossos caminhos, né? Aí ele fala assim: sabemos que o espírito tem alguma liberdade, e isso não pode negar, porém, é qual um pássaro dentro de uma gaiola. O que isso significa? A gente pode até fazer o que quer, né? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém, né? Isso é Paulo de Tarso em Coríntios. Então, assim, a gente tem uma liberdade, né? Mas no mundo de provas e expiações, a gente está meio dentro de uma gaiola. É lícito eu beber, eu usar drogas, mas não me convém. Eu vou estar arrumando um problema para o meu corpo. Então, a escolha desse caminho do que é, tudo é lícito, tudo eu posso, mas eu tenho que pensar no que me convém. Se somente a ignorância gera o erro, quer dizer, a falta de conhecimento gera o erro, quando esta cessar, quando a gente encontrar o conhecimento, desaparecerá a predisposição para errar e o bem dominará a alma pela força do amor. Precisamos meditar mais e estudar com mais interesse de aprender em clima de oração. Todas as minhas dúvidas, tudo que eu não sei, eu coloco na mão de Deus. E eu confio que Ele vai trazer o que é melhor para mim, porque eu sei que tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Então, gente, são os caminhos. A gente vai estar trazendo muita coisa de caminho nesse mês de julho. E a gente pode, né, como falou ali, escolher este caminho mais escuro, mais nebuloso, do desamor, da infelicidade, de não fazer o bem, de não ser um homem de bem, de não querer fazer a caridade. E a gente sabe o resultado de tudo isso, porque a luzinha acende, né? Nós temos um DNA divino. Ou podemos escolher aquele caminho iluminado do amor, da felicidade, do fazer o bem, de ser um homem de bem e de fazer a caridade, como Jorge nos trouxe tão bem. E para falar deste tema, eu achei muito interessante a gente pegar uma parábola de Jesus que a gente já conversou, que é a parábola daquelas bodas, né? Então, uma narrativa contada por Jesus para transmitir uma mensagem espiritual bastante profunda. Por quê? Um rei convida as pessoas, lembra, para a festa de casamento de seu filho. Então, representando esse convite divino que Deus faz a nós, à humanidade, para estar sempre em comunhão com este noivo, né? Que é Jesus. Então, aquele rei chama todos para o casamento e as pessoas meio que se recusam a ir, lembra? Então, tem uma parte lá que fala das saídas dos caminhos. E aí, para a gente refletir um pouco nas nossas saídas dos caminhos, de que saídas nós estamos buscando, a gente vai refletir um pouquinho nessa parábola, né? Mas a gente só vai pegar esse pedacinho da parábola, que é essa saída. De que caminho? Em que saída eu estou? Que caminho? A saída aí na parábola são detalhes, né? Mas fazem toda a diferença quando a gente faz aqui uma reflexão, busca um estudo. Quando a gente pensa nessa saída diante de uma dor, né? No anseio de buscar respostas para a compreensão dos problemas da nossa vida que estão aí nesta parábola. Então, essa parábola está no Evangelho de Mateus, capítulo 22. E é um dos chamados, lembra? Muitos são chamados, poucos os escolhidos, né? O Jorge já fez essa palestra. O reino de Deus está lá, nos oferecendo um grande banquete. E a gente fala que as religiões colocam sempre o reino de Deus lá, tão distante, né? Após essa vida. Sim, ele está após essa vida, mas ele está no agora também. Porque se eu já entendi que fazendo a caridade, sendo homem de bem, saem eflúvios do meu corpo, ilumina a minha alma e eu tenho a felicidade, o caminho é uma escolha que eu começo hoje, agora. Ao despertar amanhã, eu já posso traçar um novo caminho. Então tá lá, ó. Porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos, né? Tá aí em Mateus. Então, em vários momentos, nós somos chamados, mas o caminho vai ser sempre decisão nossa. E aí, o que a gente vai conversar é sobre o versículo 5. A gente vê ali que as pessoas são surdas, indiferentes e buscam outros caminhos. Então, tá lá. Eles, porém, não fazendo caso, foram
um para o seu campo, outro para o seu negócio, outro foi atrás do filho, outro, né, foi trabalhar. Cada um tinha o que fazer na sua saída do caminho. Mostrando o que aí? Um descaso a esse convite de Deus para que possamos seguir o evangelho do noivo, que é Jesus. O mesmo acontece na parábola do semeador, né? Entre espinhos, né? No solo de espinhos, né? O que que é isso no solo de espinhos? Então a pessoa ouve a palavra, mas está tão preocupada com essa vida material, né? Que não acaba não produzindo nada. Sua atenção está focada no mundo e tem a ambição das riquezas. Então, um tinha que ir para o campo, né, trabalhar, ganhar dinheiro, o outro para o seu negócio. Quem é que ia parar para ir para um convite, aceitar um convite, né? Ninguém tinha esse tempo. Então, a mente e o coração, tanto nesta parábola como na do semeador, na hora dos espinhos, que são os nossos tropeços na vida, a corrida pela riqueza, a busca pelo luxo, né? É a mente e o coração voltados à parte da matéria, ao que se refere aos sentidos, né? Então, as pessoas estão buscando sentido e não sentimento. E essas situações são transitórias. Então, nessas parábolas, essas pessoas, as saídas dessas pessoas eram outras, porque elas buscavam, elas estavam imersos na vida material. Os espinhos, que é essa vida material, sufocam, né? O convite. Mergulhamos em buscas aparentemente louváveis no mundo e fugimos ao convite. Então, um foi para o campo, o outro foi para o trabalho, o outro foi para casa, o outro foi ao encontro, né? Fugiram do convite. Nós queremos os banquetes do mundo e seguimos sedentes e tristes. É de tanto buscar o convite do mundo, a gente vê pessoas ricas, tristes, né? Tirando a própria vida, né? O que será que falta? Se a gente coloca no dinheiro a nossa maior vontade, o nosso maior desejo, né? E aí a gente vê, nossa, tinha tudo, se matou. Por quê? Por quê? Por conta dessas saídas, tá? Hoje, estudando o Evangelho, a gente já sentimos quantos e quantos convites aparecem no nosso caminho. Mas naquela época das bodas, sim, né? Talvez estivéssemos lá. E talvez achássemos também, né, esse convite desnecessário. O convite para o caminho, que a parábola quer dizer, é que ele sempre existiu. E sim, estivemos sempre surdos e cegos. Mas hoje, graças a Deus, começamos a perceber que as nossas experiências difíceis serão facilitadas se aceitarmos o convite, se estivermos nesse caminho. Então, o descaso hoje nos vem quando bate a dor, né, gente? Essa é uma triste verdade. Porque a gente sabe que um espírito lúcido e desperto, esse que estuda, esse que conhece os princípios, né? Ele vai sempre, ele compreende a necessidade de aceitar esse convite, que está em toda parte e não está só na religião. Não é só na igreja que a gente encontra, né? Essa adesão ao convite do rei para que estejamos mais atentos ao filho, né? A esse casamento aí com o filho, é a nossa adesão a esse caminho que hoje nós, graças a Deus, já temos aí o evangelho. Então a gente lembra de Paulo quando ele muda totalmente de caminho, porque ele vai fazer uma adesão a Jesus, um convite, né? Existe uma multiplicidade de formas de chamamento no evangelho, né? Os convites, eles surgem para a gente nas circunstâncias, por exemplo, no despertar da leitura de um livro, em uma palestra, em uma ação, estou entregando sopa na rua ou algo assim. Precisamos ouvir e enxergar esta multiplicidade de formas que o Evangelho nos chama, né? Multiplicidade de forma de nos chamar ao Evangelho. Por quê, gente? Muitas vezes nós estamos surdos, cegos e mudos, muito preocupados, como estavam os nas bodas lá, né? Os convidados, muito preocupados com outras saídas, com outros caminhos, né? Deus está sempre nos dando essa possibilidade, sempre chamando de alguma forma, né? Isso se chama amor. É como uma fonte que não para.
A água é constante ali. A cachoeira é abundante, né? As águas nunca cessam. E o Pai nos aguarda, assim como as águas nunca cessam, está sempre ali aquela fonte correndo para aquele rio que vai para o mar. A mesma coisa é o Pai, ele sempre nos aguarda. E aí, nós vimos o item 5, no item 9 de Mateus, está lá. Ele chama vários, não vão? Aí ele fala: e depois as saídas dos caminhos, vai, já que o pessoal não quer vir para o casamento, esses que você chamou agora, então vai lá nas saídas do caminho, e é aí que nós vamos pegar o foco, e convidai para a boda a todos os que encontrardes. Então, a ação do Cristo, aqui vai bem assim, né? A ação do Cristo em nossos passos, em nossos caminhos que são as saídas desse caminho. Então, ninguém pôde, então vai lá e vê quem está em cada saída e volta aqui para a gente conversar. A vida é feita de inúmeros caminhos, como nós lemos lá o Espírito Miramês falando. Todos traçamos um caminho único até o Pai. Todos nós. Vamos traçar um caminho único até o pé. O Pai. Somos chamados a escolher com mais lucidez estes caminhos. Então, todos os rios chegam ao mar, assim como chegaremos a Deus. Todos os rios correm para o mar. Todos os caminhos levam a Deus. Então, a gente tem um tempo, mas a ação com Cristo em nossos passos, em nossos caminhos, nos levam a algumas saídas do caminho. A nossa vida é feita de inúmeros caminhos, mas só tem um que nos leva ao Pai. Aquele caminho que a gente viu do amor, da felicidade, do homem de bem. Então, por que que a gente prefere escolher caminhos mais longos, gente? Se existem caminhos retos, por que fazemos longas voltas, atalhos ásperos e andamos em círculo, né, por séculos? Caminhos retos já nos foram apresentados em várias vidas, né? Está lá em Isaías: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Quer dizer, endireita aí, se você está indo por aquele caminho errado, né? Um foi para o campo porque queria dinheiro, né? Veja, pare, reflita, aprendamos com Jesus a escolher caminhos mais retos. Por que repetimos os erros? Lembram de Moisés no deserto? Lembra? Eles ficaram aqui, ó, em círculos por 40 anos. Falaram da terra prometida, mas eles ficaram lá, ó, em círculo ali. 40 anos no deserto. Olha como os caminhos são. A terra prometida, que a gente tanto fala, e que na época de Moisés era a mesma coisa, eram os desafios, mas não. Eles resolvem no deserto andar em círculos, né? A gente também patina. A gente busca saídas mais fáceis, né? Andando em círculo. Nossa terra prometida é o Evangelho, mas ainda andamos em círculos. Andamos ali, procurando a riqueza, orgulhosos. Nós temos muitas encarnações desperdiçadas. Na questão 414 em diante, no Livro dos Espíritos, tem algumas questões para a gente refletir bem, né? Os espíritos são bons e maus por natureza ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Quer dizer, se você insiste nesse caminho por muitas vidas, como muitos vêm, estão no caminho dos vícios e ficam encarnações e encarnações ali, essas são as voltas aí que o pessoal de Moisés resolveu dar, né? Em vez de acertar o desafio da mudança, nós vamos ficar em círculo. E aí os espíritos falam para a gente que é você mesmo que se melhora. E melhorando, você vai evoluindo. Essa parte está na progressão dos espíritos, né? Lá no livro dos espíritos. Então, uns aceitam submissos às provas e chegam mais depressa à meta que lhe foi assinalada. Outros só suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorre, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, progredir, né? Uns aceitam submissos, me veio esse desemprego, essa doença, essa traição, eu vou aceitar que seja feita à vontade. Outros não, reclamam, vão atrás de justiça. Isso é ficar dando volta
em círculos, né? Aí peguei a 116 também. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Esses que ficam dando volta, que insistem na busca das coisas que nos levam a caminhos infelizes, né? Eles vão ficar em ordens inferiores para sempre? Não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já da outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que vós mesmos? Então, assim, vamos nos conservar sempre dando voltas? Não. Deus é bom, Deus é Pai, sempre vai dar um caminho. Nós temos o livre-arbítrio, as nossas escolhas, e um dia a chegada até o Pai é certa, independente dos vários caminhos. É a gente que opta por sofrer bem para passar logo, ou a gente quer vidas de só sofrimento e reclamação. Demora, mas um dia chega. Simples e ignorante para um dia ser puros, né? Para os rebeldes, as eternidades são mais longas, devido às escolhas infelizes. Então, seja rebelde, procure a saída lá como os outros foram atrás de dinheiro, atrás de riqueza, atrás de portas mais largas e ficaram rodando em círculo. O Evangelho, gente, nos traz escolhas com lucidez para aceitar ou não o convite e para os caminhos diferentes, né? Então, a evolução ela nos traz caminhos distintos por essas nossas escolhas. Então, ele diz: ide as saídas do caminho. Então, aqueles caminhos que os nossos irmãos trilharam são as sendas de ilusão, né? O desvio da senda reta. É um percurso que traz mais na frente muitos desencantos, frustrações e muitas dores. Está lá na Leis Morais do Livro dos Espíritos, né? A lei de Deus é a natural, e somente somos felizes porque nos afastamos, somente somos infelizes, desculpa, porque nos afastamos dessa lei. Pecamos, né? E pegamos o caminho mais difícil. Então, as vaidades, os prazeres, né? Chega um tempo em que cansamos desse círculo vicioso. Vai chegar um tempo que todo mundo cansa e vamos aspirar por novos caminhos, saturados porque nos afastamos desta lei. Eu lembrei do livro Libertação, do Chico, que André Luiz, ele está num resgate junto com a mãe Matilde, que é mãe do espírito Gregório. E lá no livro eles contam que ela está atrás dele por 700 anos, acompanhando o filho nas falanges sombrias. Mesmo que o tempo não seja o mesmo que o nosso, a gente cansa só de olhar o número, né? Há muito tempo acompanho aguardando o momento de intervir. Aí ela fala, era endurecido, mas de uns tempos para cá percebi que seu coração começou a entediar-se do mal, duvidar da vitória da sombra. Então, veja, o que as perguntas lá atrás da progressão falaram. Uma hora você cansa, uma hora você quer mudar o seu caminho, né? É um círculo vicioso, né? Ele pecou, foi pelo caminho, encontrou um caminho mais difícil pecando, né? Mas ele está cansado e a mãe viu ali a hora certa de investir. Então, são caminhos sendo revistos, olha, 700 anos. Em algum momento, cansados, chegaremos a estas saídas do caminho da parábola que nós estamos vendo. Então, a mãe percebeu que o filho estava chegando à saída daquele caminho da sombra. Nem mais, né? Gostando de ser chefe, líder na sombra, né? Gregório começava a pensar em outros caminhos. E aí o evangelho se faz presente. A espiritualidade está presente. Nossos irmãos que trouxeram toda essa doutrina para a gente estão presentes para ajudar. Lembrei também que no livro Boa Nova a gente também tem esse exemplo bem das saídas do caminho, quando Levi, né, se dirige aos três, Lisandro, lembra? Aleijado, Áquila, que a própria família tinha abandonado, e Pafos, né, que era viciado, chega a ele e pede para ir ajudar Jesus, que Jesus ia começar o Sermão do Monte, lembra? E ele falou, o que poderá fazer, Lisandro? Você é aleijado, e tu, Áquila, se fosse abandonado pela família, e você, Pafos, acaso edificaria alguma coisa com as tuas atuais aflições, né? E eles todos de cabibás se sentiram humilhados e foram embora. E quando Jesus chega, ele conta: Jesus, olha, eles vieram aqui, mas eles vão ajudar em quê?
E aí vem aquela lição maravilhosa, né? O apóstolo Levi ouvia assombrado em face à profundeza da argumentação do mestre. Jesus dizia assim: até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através de séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são os pobres seres que caminham por onde tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atendamos na alma branda e humilde dos vencidos. É imprescindível. É na hora, é na saída, é nessa saída aí, ele está buscando, né, um caminho novo. É aí que o evangelho entra, que Jesus atende. Por isso, quando a gente está numa situação ruim, a gente tem que agradecer a Deus, porque é mais uma oportunidade, é mais uma saída que está nos dando Deus, né? E ele fala aqui num textinho que eu vou continuar depois. Para os seus corações, Deus carregam bênçãos de infinita bondade. Estes quebraram os elos mais fortes que o acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as doenças e as cicatrizes do espírito, são luzes que Deus acende na noite sombria da criatura. Levi, é necessário que amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde a semente dos evangelhos desabrocharão para a luz da vida. Eu vou citar esse parágrafo mais adiante, mas olha que interessante. É imprescindível a gente acolher quem está sofrendo, porque naquela hora que uma oração sua, colocar o nome aqui numa vibração, pensar nesse irmão, a gente abraça a espiritualidade para ajudá-los. As sementes do evangelho desabrocharão para a luz da vida. É aí que a semente. Então, aquela mãe sentiu que aquela era a saída do filho dela das trevas, né? Bastava uma sementinha lá, já que ele queria tanta mudança. Então, o filho Gregório, Levi, Áquila, Lisandro, Pafos estavam aí recebendo, aptos a receber, numa saída de caminho, aptos a receber a semente da palavra de Deus. Então, essa busca no Evangelho nos traz novos caminhos, né? Estavam nas saídas do caminho da ilusão. Jesus aborda este tema, né? Ele fala, a esponja do tempo, né? Vai sugar todo esse nosso orgulho, vaidade, perderam tudo que construíram materialmente. Se tudo que buscaste nesse mundo, puxa, que eu errei feio, hein? Perderam tudo que construíram, né? Então, tudo que eles buscaram neste mundo, né? Esses valores, eles vão seguir conosco? Esses valores vão seguir conosco? Claro que não, né? Levaremos essas riquezas todas? Claro que não. Nada. Só levaremos o que moralmente construímos. Então, eu vou mexer nos negócios, vou no campo, vou visitar. São caminhos de sombra, são caminhos materiais. Mas Jesus não desiste, continua chamando, até que vai surgir o quê? A dor, né? Lembrei também daquela passagem da tempestade, né? Que Jesus acalma a tempestade. Não é nessa hora que a gente lembra que falam que Jesus dormiu ali? Não foi Jesus, né, que dormiu ali. Jesus não dorme. Nós é que dormimos Jesus dentro de nós, né? Nós embarcamos com ele. Então a gente pega um compromisso iluminativo, eu vou voltar, vou reencarnar, vou fazer isso. Mas vamos nos distraindo com os prazeres do mundo, né? Nós estamos no mundo, não somos do mundo. Jesus, aqui neste sono, né, que eles falam, é simbólico. São os compromissos que nós esquecemos. Deixamos para depois e vamos deixando. E os convites chegam. E aí a tempestade vem, né? Como aconteceu lá com o Gregório, né? Corremos para acordar Jesus em nós porque ele estava adormecido. É ali que vai plantar a sementinha. É dessas saídas do caminho que a parábola está falando. Nova vida, misericórdia, surdos ao convite do amor, a gente já sabe que vai vir a dor, né? Então, e muitos resistem à dor, né? Muito triste isso. Dor, gente, é sempre mudança. E com a aceitação, a sementinha da busca do evangelho, a sementinha faz uma transformação maravilhosa diante dessa dor. É como um castelinho de areia, né? Dor. Então, o que que a gente fala da dor aí? A partir de um ente querido, o abandono, a traição,
um revés financeiro, são as dores. Nada faz sentido nos caminhos materiais e encontramos uma saída onde? No Evangelho, não é isso? E a gente lembra lá, Jesus falando, é imprescindível, pois, atendemos na alma branda e humilde dos vencidos. É aqui, ó, que a gente consegue que aquele parente se torne mais humilde, mais amoroso, né? Porque começa a perceber que é pela dor que a gente busca Deus. Aí tem lá, de Emmanuel, a vitória está onde se vê derrota, e a derrota está onde se vê vitória. Então, quando eu acho que a vitória está quando eu estou ganhando rios de dinheiro, muitas vezes essa é a derrota. E quando eu perco um emprego e estou falido, muitas vezes não, é aí que vai começar a vitória, porque o meu lado espiritual vai ser buscado, né? Ele fala assim: quebraram os elos mais fortes que o acorrentaram às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. Então, naquela saída do caminho lá dos nossos amigos, né? Eles estavam acorrentados às ilusões, não tinham tempo para o convite de Deus, né? Tinham dúvida. Muitos ainda têm dúvida, né? Porque a gente fala que a mudança não está só na religião, ele fala o leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as doenças e cicatrizes do espírito, são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Então vamos lá, é na hora do sufoco que a gente busca Deus, que a gente tem fé e que a sementinha do evangelho é plantada ali, né? Não é sombra, dor, perda, dificuldade, é luz a nos tirar da sombra da ignorância, da ilusão, dos nossos vícios, das extremas paixões. Ah, é difícil, né, Marta? Mas é assim que funciona. Basta buscar o evangelho. Tudo nos faz repensar a vida. E aí a gente sabe a importância de conciliar a vida material com a vida espiritual. Mas lá no fundo mesmo, o que que eu busco, né? Então, se a gente pegar o cego de Jericó, pedinte, estava lá, à margem do caminho, querendo nova luz e novo caminho. E aí ele vai até a saída da cidade, né? Quer outras instâncias, outros caminhos. Ele estava literalmente na saída da cidade quando encontra com Jesus, que restabelece a sua visão lá em Jericó. Também a cura do cego de Betsaida, está no capítulo 8 de Marcos, né? O Bartimeu. Jesus sai com ele da cidade, olha e diz: volte para casa, mas não volte para a sua cidade. O que que ele quer dizer? Como assim, se a minha casa está dentro da cidade? Jesus está falando da nossa casa interna. O caminho está na sua casa interna, mas atenção às saídas do caminho. Nós somos cegos em algumas situações e os caminhos precisam seguir os ensinamentos do Evangelho. Não volte para aquele caminho, né? Senão tornará a ficar perdido. Sair aí para os nossos amigos é renovação. E quantas passagens a gente vê, né? Jesus ali na saída do caminho com o cego de Jericó, na saída do caminho com o nosso irmão aí. Experiências que não fazem sentido e abertura. Experiências que não fazem sentido e abertura para oportunidades novas. Saídas são convites, são sementes. Nós temos fome de eternidade, nós temos sede de amor profundo, não temos sede de bens materiais. Tanto que você vê aquilo que eu falei: o rico muitas vezes tira a vida. E as pessoas ficam, por quê? Tinha de tudo, né? São os caminhos, né? Então, nós buscamos na casa espíritas ou igreja, gente, apaziguar a nossa dor nas saídas desses caminhos. Conduzidos pela dor, chegamos até uma religião, que é o que eu falei lá. Quando se perde um ente querido, a gente quer resposta, né? Por quê? Todas as provações estão no caminho do Evangelho. Basta você ler o capítulo 5, que fala das nossas aflições da vida. E eu lembrei de uma frase que está no livro de Leon Denis, depois da obra, que ele fala assim: esta obra foi escrita para os que estão cansados de viver cegos e cansados da superficialidade de si mesmo e aspiram por coisas mais elevadas. Por quê? Está falando de uma vida que tem continuidade. E as pessoas acham que essa é a única vida, querem viver para o mundo. Nós estamos no mundo, não somos do mundo, né? Como já fizemos uma palestra aqui. Então, ele fala: ó, as cicatrizes do espírito, a dor, são luzes que Deus acende na noite sombria da criatura.
Graças a Deus. A gente não fica naquela noite sombria, né? A gente tem Deus aí para dizer, vou passar, né? Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e as esperanças mais ardentes, onde as sementes dos evangelhos desabrocharão para a luz da vida. Fé em Deus, em qualquer saída de caminho, a gente se apegando a Deus, buscando Jesus, a gente sai deles de uma maneira mais tranquila. Por quê? Ele vai estar sempre ali, em qualquer saída de caminho, estendendo a sua mão para cada um de nós. O arado da dor vem para aqueles que preferem fazer um caminho mais longo, andar em círculos, não acreditar, não ter a sua religião, não buscar o seu conhecimento, porque a gente sabe que essas sementes do Evangelho, se não vem pelo amor, vem pela dor, são lições deste nosso caminho terrestre. Ou ela a gente deixa plantar ali e regar com todo amor e carinho, ou ela vai ser arada e as lágrimas arão, né? Irão arar este nosso solo duro aí, né? Então Jesus fala assim: Levi, é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. É nesse momentozinho que a gente, que o brotinho do evangelho, que a luz do evangelho acende dentro de nós. Eles saíram das convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestre e bendizem o nosso Pai, como sentenciados que experimentassem no primeiro dia de liberdade o clarão reconfortante do sol, amigo e radioso que os seus corações haviam perdido. Então, estou perdida lá, né? Que caminho eu tomei, que eu não sinto mais alegria, que eu não tenho mais vontade de viver, que meu trabalho é difícil, né? Não, tem uma saída aí. É também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará as suas bases divinas. Jesus falando, hein? E no capítulo 20 do livro Boa Nova, o Jorge até vai falar dos caminhos de Maria de Magdala para a gente, tem um texto dela que muito lindo, né? Não dá para não deixar de colocar. Fala assim, que ela penetrou humildemente na casa de Simão Pedro. Eu peguei só um parágrafo, onde Jesus parecia esperá-la, tal a bondade com que a recebeu num grande sorriso. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção, estrangular-lhe o peito. Vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, assim falou, em voz súplice, feitas as primeiras saudações: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede de verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. As primeiras lágrimas lhe borbulharam os olhos enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ela, porém, continuou. Ouviu o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? Profeta Nazareno fitou enternecido, sondando as profundezas do seu pensamento e respondeu bondoso: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino de Deus e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são a esperança em Deus. Sob todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternal de Deus descem e chamam. Sentes hoje um novo sol na saída do caminho que se abre com Jesus. Gente, olha que coisa linda isso, né? Então ele diz que a primavera, ela tá aí, ó, mediante as ruínas aí, ó. Olha lá o que ele falou. Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruína? As ruínas são as criaturas que estão lá, paradas nos caminhos. Porém, as flores são a esperança em Deus. Que texto lindo, gente. Então, essa escolha do caminho ela é feita por nós. E Jesus fala para Levi, quando Levi reencontra os três, né? Com certeza se desculpe, coloca os três para trabalhar com Jesus. Jesus diz: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados
todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Levi trabalhava para Jesus, mas não havia entendido, né? Que não são só os fortes que iam ajudar Jesus, como ele imaginava ser os pecadores, são os fraquinhos do mundo. Esses que estão ali, ó, numa saída, na beira da saída, na beira da estrada. E aí Jesus nos mostra que curou a cegueira ali na beira do caminho, né? Na saída dos caminhos ali. Os dois cegos estavam na saída do caminho. O que ele diz? Não entre na cidade, volte para a sua casa e não entre na cidade. Você fala, como é que ele vai entrar? Não vai entrar na cidade se a casa dele está lá dentro. É a sua casa interior. Siga o Evangelho de Jesus. Escolha o caminho sem dor, né? Porque ele está sempre aí, ó, a esticar a mão. Jesus é o caminho, já sabemos. E através do seu evangelho conheceremos o que, gente? A verdade, né? Para que, vivenciando e praticando seus ensinamentos, possamos ter uma vida mais tranquila e mais feliz. Esse mês nós vamos falar dos caminhos de alguns irmãos, dos nossos caminhos, e hoje a gente está falando dessa saída do caminho que tem tudo para estar ali para cada um de nós. Então, que assim seja, graças a Deus, e uma ótima semana a todos.